O tema da minha mensagem é: não existem super-heróis. Não os super-heróis que nós admiramos, mas não existem pessoas perfeitas. Eu quero, à luz desse texto, um pouco grande, mas vale muito a pena nós lermos 1 Reis, capítulo 19, verso 1 a verso 16, refletir um pouquinho sobre esse assunto. Vamos lá. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. E dizendo, já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Verso 8, então se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. Verso 11, o Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Verso 13. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-meola, para suceder a você como profeta. Vamos orar, queridos? Feche os seus olhos nesse momento. Pai, cremos no poder da Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito continue ministrando ao nosso coração como aqui já fomos tão ministrados pelo Senhor. O nosso coração está cheio de fé. Ó Pai, ouvimos tantos testemunhos maravilhosos, Pai, e queremos agora meditar um pouco mais da Tua palavra. Toma o nosso coração, Pai. Queremos ser como uma terra, ó Pai, fértil, Pai, que a semente cai em boa terra e produz muitos frutos. Oramos em nome de Jesus, amém. Queridos, Elias é um típico homem que poderíamos colocar na galeria de cima, entre aqueles que diríamos, esse é um super-herói. Se não lêssemos esse texto que eu acabei de ler aqui, você com toda certeza concordaria comigo em gênero, número e grau, porque Elias é, sem dúvida nenhuma, um homem do Velho Testamento que impressiona pelo tamanho dos milagres que Deus fez através da vida daquele homem. Particularmente, eu não conheço um homem com tanta graça de Deus como Elias.
Só para que você tenha uma noção da dimensão desse homem, do que Deus fez. Elias, no capítulo 17, verso 1, Elias é alimentado pelos corvos. Pássaros vêm e servem Elias e trazem comida para Elias. Mas a história não para. Elias foi alimentado por uma viúva pobre, uma mulher que não tinha nada a não ser um pouco de azeite e de farinha, e Elias então manda ela fazer um bolo para ele. E ela disse: Senhor, eu não tenho mais do que isso. E ele então disse: faça. Ela fez. Essa mesma viúva experimenta um milagre que Deus usa Elias. No capítulo 17 de 1 Reis, diz que houve uma multiplicação de azeite e de farinha. O próprio capítulo 17 relata também, passado algum tempo, Elias foi usado por Deus porque o filho dessa viúva morreu. E uma das poucas, ou se não a única, o único relato, poucos relatos bíblicos contam sobre ressurreição. E a história do capítulo 17 relata uma história de ressurreição. Aquele filho daquela viúva foi ressuscitado e Deus usa Elias. Elias teve um significado tão grande que ele foi comparado ao João Batista. Elias foi tão significativo que no Monte da Transfiguração ele aparece com Jesus e Moisés num momento extraordinário. Mas a história de Elias não para por aqui. Elias foi um homem que no Monte Carmelo Deus usa para matar os profetas de Baal, e ali no Monte Carmelo Deus usa ele também para que a glória de Deus fosse manifestada ali no Monte Carmelo, em meio à adoração a deuses pagãos. Mas a história não acaba aí. Uma também, no mesmo capítulo 18, é aquele que profetiza que iria chover em uma época que não chovia, e então ele disse: vai e veja. O servo dele viu que não tinha nuvem nenhuma, e depois ele manda o servo dele voltar, e então o servo disse: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e Elias disse: desce, porque vai chover. Elias foi o homem que foi arrebatado, carruagens de fogo vieram e levaram Elias. Elias não morreu. Somente Elias e Enoque não morreram, e Jesus morreu, mas depois ressuscitou. Um homem com esse histórico poderia facilmente superar qualquer herói que nós aqui citamos e colocá-los todos no bolso. Quem eram essas histórias que nós gostamos comparada com um homem como Elias? Mas a Bíblia, que é extraordinária, maravilhosa, perfeita, e não deixa de contar todos os detalhes. Por isso, a cada dia mais eu me apaixono pelas Escrituras, e ela conta o relato no capítulo 19 de um homem que aparentemente era um grande herói, perfeito em tudo. Você vê um homem que também passa por momentos de limites e fraqueza. E por que isso? Porque apesar de todas as experiências que ele tinha, ele demonstrou também que ele era ser humano. Ser humano como eu, como você, ser humano como essa pessoa que está ao seu lado, como o pastor que está aqui falando, como qualquer um que nós possamos conhecer, por mais que digamos assim: não, esse aí não deve ser dessa terra não, porque não tem lógica. Elias é um exemplo clássico de que não existem super-heróis, no sentido de que não existem pessoas que não tenham questões, fragilidades, fraquezas, momentos difíceis. E nós, nessa noite, eu quero aqui, diante desse texto, refletir 3 coisas que me chamam a atenção. A primeira coisa
são os limites. Diga comigo assim, cada um, diga todo mundo junto, diga, cada um tem o seu limite. Elias mostra isso. O texto começa falando, a primeira coisa que me chama a atenção é que o capítulo 19, do verso 1 ao verso 4 ou 5, diz que Elias recebe uma ameaça de Jezabel. Ora, gente, vamos aqui ser sinceros, por mais que Jezabel tenha sido uma rainha terrível, muito má, tudo que Elias tinha vivenciado, experimentado da parte de Deus, seria para ele fichinha. A ameaça dela nem ia coçar diante daquilo que ela disse, porque ele tinha vivido coisas muito mais extraordinárias do que a ameaça daquela mulher. Só que Elias chega ao seu limite. Elias chega ao ponto onde ele diz, eu não dou conta. Isso é extraordinário, porque um homem que apesar de ser cheio do Espírito Santo, que apesar de ser um homem de Deus, que apesar de ser um herói da fé, apesar de ser um homem extraordinário, nos mostra que cada um tem o seu limite. Isso não é vergonha, isso não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é sinal de humanidade. Nós não queremos muitas vezes reconhecer isso. E a verdade é que isso é um grande perigo que nós corremos para a nossa saúde emocional quando nós vivemos a nossa vida e achamos que não temos limites. Porque todos nós temos limites. E Elias nos mostra claramente que ele tinha. Ora, como eu disse, a ameaça de Jezabel, mediante tudo que ele já tinha vivido, não seria nada. Mas a verdade é que aquela ameaça tocou ele. Tocou tanto que o texto diz que Elias pede para si a morte. Tocou tanto que Elias não dá conta, o texto diz que ele deixa o seu servo. Não era costume de um profeta abandonar o seu servo que andava com ele. Tocou tanto que Elias saiu, diz o texto do verso 3, que ele teve medo, fugiu para salvar a vida e em Berseba de Judá deixou o seu servo e entrou num deserto. Queridos, dentro de uma perspectiva humana, Elias poderia surpreender todos nós, ou talvez até aqueles que estavam ali dizendo, Elias? Não acredito. O texto não fala, eu estou aqui parafraseando, mas imagine um homem como esse fugindo. Isso mostra, não a fraqueza, mas mostra a humanidade daquele homem, que aquele momento estava vivendo um momento tenso, frágil em sua vida. Isso não era sinal de que ele não tinha fé, isso não era sinal de que ele não amava a Deus, isso não era sinal de que ele não era um homem cheio do Espírito Santo, não, queridos, mas ele era, diga para a pessoa que está do seu lado assim, humano. Diga para a pessoa que está do seu lado assim, você sabia que você é humano? Nós às vezes achamos que não. E nós precisamos entender que existem muitas coisas que são limites. E se nós, a partir dessa mensagem, compreendermos isso, não só nós entenderemos bem algumas coisas, não para que possamos nos vitimizar ou nos esconder, não, mas para que nós possamos, ao reconhecermos as nossas limitações, buscarmos ajuda, sabermos até onde a gente dá conta de ir, até onde a gente pode ir. Tudo isso é importante para o nosso bem, para a nossa saúde espiritual e emocional. As limitações, por exemplo, das nossas tentações, fraquezas.
Fraquezas que talvez nós ignoramos e ao ignorarmos caímos. Quantas vezes eu disse semana passada aqui, eu conheço inúmeras pessoas que viveram uma vida no vício. E agora que são cristãos, convertidos, abandonaram essa vida, ao invés de entenderem que com o vício a gente não brinca jamais. Até o último dia da vida aqui nessa terra, o que fazem muitas vezes se colocam muito no limite. E por conta disso, por não entender que eles têm os seus limites, acabam voltando e experimentando coisas que há muitos anos não experimentavam. Droga, bebida, pornografia, o sexo e os jogos e tantas coisas que aqui eu poderia citar que são muito perigoso para pessoas que já viveram uma vida muito no caminho do vício. Sim. Mas quando nós entendemos os nossos limites, sabe o que a gente faz? A gente não brinca com os limites da gente. A gente não fica como Sansão, jogando, falando, não, vamos ver o que vai dar. Ei, nós não brincamos com fraqueza da gente. Se a sua fraqueza às vezes você nasceu, criou num ambiente onde todo mundo mete o pau em todo mundo. Parece que é assim, é a alegria da família falar mal de alguém. Chega lá, se você não falar mal de alguém, não tem graça. Para você entrar e ficar rindo com todo mundo, você tem que falar mal de alguém. É um negócio quase que viciante. E aí você fala assim, não, Jesus me libertou disso. Aleluia. Agora, queridos, se você vai para um lugar e que toda vez esse lugar alimenta isso, sabe o que vai acontecer? Uma hora a linguinha vai bater tão forte lá dentro que você não vai dar conta. Você diz, não, pastor, mas aí mostra que eu sou fraco. Não, querido, uma coisa é você ir uma vez ou outra. Outra coisa é você alimentar aquilo que já foi uma fraqueza. Você diz, ué, pastor, mas já foi. Brinca para você ver o que vai dar. Brinca com as suas tentações. Fica no limite ali, você vai ver o que vai dar. Sabe qual que é o nosso problema? Muitas vezes nós negociamos aquilo que é o nosso limite. A Bíblia mesmo diz, cada um é tentado na sua própria cobiça. Todos nós temos limites, eu, você, olha, está todo mundo no mesmo lugar. Não tem nenhum aqui, por mais que você fale assim, não pastor, eu sou assim, outro nível. Querido, todo mundo tem os seus limites, por isso não brinque. Nós também temos os limites emocionais. Limites esses que tocam ao ponto de nos estruturar. Uma ligação que você recebe, você fica louco. Sua mãe te liga, seu irmão te liga, você fica doido porque parece que você vai salvar o mundo e vai ter que ir lá na sua casa. Tudo bem que às vezes acontece isso, mas é sempre. E você desestrutura todo mundo fica doido, e você fala, nós precisamos de ir lá, e aí você deixa todo mundo doido, liga para você ver, para te falar sobre alguém da sua família, como que você fica transtornado. Começa a xingar todo mundo, brigar com todo mundo, é o seu limite. Tocou nesse assunto, é um negócio que deixa você desestruturado, você precisa identificar isso. Os limites emocionais, às vezes, uma palavra que é dita, que mexe com você, um caso que fala e que você lembra do seu passado, isso te deixa arrasado. Te desestrutura. Nós precisamos entender os nossos limites emocionais. Limites nas nossas histórias de vida. Talvez você está aqui
e o seu desejo era que você tivesse feito uma faculdade, e às vezes você não conseguiu, e por conta disso você se culpa, achando que você não tem um trabalho melhor, um emprego melhor, uma condição melhor, e isso acaba com você. E você olha para isso e diz: olha, eu não consigo desenvolver mais que isso. E isso te deixa arrasado. Limites, às vezes, quando você vê você ali como um pai, para educar os seus filhos, você diz: Jesus, eu não sei como que é ensinar um filho a ser, eu não sei como ser pai, meu Deus, me ajuda, e você fica perdido. Você, mãe, às vezes olha e diz: gente, eu nunca aprendi a ser uma dona de casa, minha mãe nunca me ensinou, eu estou perdida. E aí você se vê assim, numa angústia, dizendo: meu Deus, o que eu faço? Eu não sei educar os meus filhos, meu pai, minha mãe nunca me ensinaram. Isso é o seu limite, e você fica doida. Limites na fé. Chega na igreja, vê o irmãozinho adorando, e você fala: gente, eu não consigo nem fechar o olho, porque eu não entendo esse negócio de fechar o olho. Vou orar um pelo outro, minha oração é 1 segundo, enquanto o irmão está orando, e ele: aleluia, aleluia, e eu estou olhando e falando assim: meu Deus do céu. Limites, às vezes, na sua caminhada, onde você vê gente crente envolvida, caminhando, e você está lá assim, né? Jesus, me ajuda, porque hoje está osso. E às vezes a gente olha para aquilo ali, às vezes são limites físicos, problemas de saúde que você tem, e que você olha para aquilo ali e diz: gente, eu não dou conta, olha o meu limite. Às vezes o problema dos seus filhos, questões de saúde dele, questões de saúde que envolvem a sua casa, isso se torna um limite para você, e você se depara com aquilo ali, e se vê cada vez mais arrasado por conta disso. Mas eu queria dizer para você nessa noite, algo que talvez não seja nenhuma novidade, mas todos nós temos algum tipo de limite. Todos nós. Todos nós, de alguma forma, enfrentamos os nossos temores, os nossos medos. Todos nós somos confrontados com alguma coisa. Todos nós enfrentamos aqui. Às vezes você olha para o pastor: não, pastor, você não. Você que não me conhece, irmão. Às vezes você idealiza um outro, dizendo assim: dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim: eu sei que você tem segredinhos. Agora, não vale para quem você conhece muito. Agora vira para a pessoa que você não conhece, olha para trás, para o lado, e diz assim: eu sei que você esconde segredinhos. A verdade é que todos nós temos os nossos limites. A gente que não conta. A gente não conta porque fica feio, né? Mas todos nós temos. E essa palavra é libertadora, justamente não para passar a mão na cabeça de ninguém, não, mas para que nós possamos entender que isso não deve nos parar. E que por mais que tenhamos limites, nós não podemos olhar para isso como o fim de todas as coisas. Segunda coisa que me chama a atenção aqui, na história de Elias, está a partir do verso 5, acompanha comigo, Elias, 1 Reis, capítulo 19, verso 5. Diz, é curioso perceber que do verso 5 ao verso 10, a história de Elias, por mais que sejam somente 5 versículos, ela não acontece em um dia só. Repare isso agora. Verso 5 diz: depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu e deitou-se de novo. Verso 7.
O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna e passou a noite. Repare, eu não li até o 10, mas Elias dorme, Elias não queria comer, Elias deita de novo, Elias passa 40 dias caminhando e depois entra numa caverna. Elias, no verso 10, desabafa com Deus tudo que ele estava sentindo, e o verso 13 também ele faz isso também. Então, a segunda coisa que nós podemos aprender sobre a história de Elias é que todos nós temos momentos bons e momentos difíceis. Diga comigo, todos nós passamos por momentos bons e difíceis. Nós precisamos entender isso, por mais que seja tão óbvio. Mas ninguém quer passar, né, gente? Ninguém quer passar. Me lembro em 2016, quando eu bati o meu carro, e aí voltei, mandei o carro arrumar, ficou assim 6 meses, maravilhoso. Fui para o culto, cheguei no culto, posso ir traço para a igreja, porque a gente vai precisar de usar no culto. Gente, eu tinha chegado no domingo de manhã, depois de 6 meses que o carro tinha arrumado. Estava lá, escolhi o irmão top para dirigir. Eu vi que o irmão começou a demorar, eu comecei a ficar agoniado, né? Falei, sangue de Jesus tem poder. Aí me chega o irmão todo suado. Aí naquela hora que ele chegou suado, eu falei assim, Senhor, eu não acredito. Eu não acredito. Ele falou, pastor, aconteceu um negócio, mas não preocupa não com o seu carro. Eu falei, não preocupa, irmão. Eu saí no meio do culto. Eu falei, como assim? Eu cheguei, ele bateu numa coluna do prédio lá e amassou o fundo do carro todinho. Eu falei assim, não, Senhor. Ele falou, não, pastor, pode deixar que eu vou arrumar. Eu falei, meu irmão, você não está entendendo. Você não está entendendo. No meio, no intervalo entre a batida e o irmão bater, o Arthur, um dia eu fui levar o Arthur no médico, quando eu cheguei, o Arthur começou a passar mal, e de repente nós tivemos que internar o Arthur. Eu falei assim, gente, o problema é pouco, é bobagem. Meu irmão me ligou, e aí, está tudo bem? Eu falei assim, sabe aquela coisa que você fala assim, pode piorar? Não tem nada que pode piorar? Eu falei, tem sim, piorou. Nós não queremos uma coisa dessa, não queremos que o carro bata de novo. Mas nós enfrentamos momentos bons e momentos ruins. Tem dia que, meu irmão, você sai do culto, se o diabo aparecer, você dá uma voadora gospel nele, que ele vai longe, mas tem dia que nem mosquito você está conseguindo expulsar. E olha que você veio do culto, chega lá, às vezes tem dia que você até sai até na porta da sua casa assim, no manto todo, aleluia, glória a Deus, mas chega lá dentro, acontece um negócio que você não sabe, você diz assim, não volta culto nem semana que vem de jeito nenhum, olha aí que confusão. A gente começa segunda-feira, aleluiado, pensando, vai ser glória, vai ser bênção, cheio de vitória, e às vezes é uma vitória, uma bênção mesmo, mas tem semana que às vezes não é. E aí nós, às vezes, por passarmos por isso, achamos que nós vamos viver isso como uma sentença para a nossa vida. Mas a história de Elias nos mostra que não existem super-heróis. Super-heróis são pessoas que elas passam momentos, mas sempre resolvem, mas muitas vezes nós não conseguimos. E Elias nos inspira a aprender com ele e ao ver a vida dele como uma pessoa que, apesar das dificuldades, apesar de ser usado por Deus, também vivia momentos de altos e baixos. Por isso, querido, pare de encobrir as fragilidades ou a fraqueza.
Às vezes você é homem, sempre quer mostrar essa casca dura aí de que você está bem, que está tudo bem. Aprenda a reconhecer quando você não está bem. Você, mãe, sempre quer ser a mais fortona em casa, porque os meninos têm que dar conta, mas filho sente e sabe quando a gente não está bem. Aprenda a falar: filho, mamãe não está bem. Não é que você vai falar todo dia, mas tem hora que você tem que falar. Aprenda a não ignorar as suas emoções, porque a gente gosta de ignorar as nossas emoções. Se eu chorar, quem vai achar? Eu vou achar que todo mundo, que eu estou mal, que eu estou em pecado, que eu estou mal. Não, querido, se deu vontade de chorar, chora. Mas pastor, lá na igreja, se eu chorar, os irmãos vão achar que... Tem dia, vocês acham que eu não vejo? Tem uns irmãos que assentam, um dia que está com raiva, está com cara de pitbull. Até eu fico falando assim, meu Deus. Eu estou pregando aqui, o irmão está assim. E aí às vezes eu falo alguma coisa, a pessoa... Eu falo: Jesus, misericórdia, Senhor. Às vezes você não está bem no dia mesmo. Isso acontece. Nós às vezes queremos ignorar as nossas emoções, mas as emoções, elas são vividas. Jesus, ele irou, mas não pecou. Aprenda a admitir quando você não está bem. Aprenda a admitir a dor, a perda, o fracasso, as decepções, o luto. Não é porque você tem Jesus que nada disso você vai deixar de sentir. Os sentimentos, as emoções são reais e nós precisamos aprender a ter e a lidar com as nossas emoções, porque isso é uma espiritualidade emocionalmente saudável. Quando você passa por perdas, por decepções, como você se sente? É importante que você aprenda a saber assumir isso. Agora, a terceira coisa que me chama a atenção aqui está no verso 13. Acompanha comigo. Capítulo 19, verso 13. Diz que quando Elias ouviu a voz do Senhor, puxou a capa para cobrir o rosto e saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me. Gente, olha que lindo. Só Deus para falar um negócio desse. Verso 15. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissim, como rei de Israel. Portanto, Elias voltou e ungiu 2 reis. Agora ele diz: unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meola, para suceder você como profeta. Deus manda esse camarada fraco, que estava reclamando com Deus, cheio de fraqueza, voltar para o deserto de Damasco, que era o lugar onde ele começou o ministério profético dele, e diz para ele assim: ó, unja 2 reis e unge também o seu sucessor. A terceira coisa que nós aprendemos com Elias aqui é: Deus sabe das nossas limitações, mas mesmo assim Ele não irá te abandonar. É lindo perceber a ação de Deus aqui. Gente, Elias, por 2 vezes reclama com Deus o que estava acontecendo. E se você ler o texto com cuidado, você vai reparar que Elias reclama a mesma coisa 2 vezes. E sabe o que mais extraordinário? Que Deus responde, fala com Elias de uma forma única. Diz o texto que ele não falou ele não falou na hora que veio o terremoto, ele não falou quando veio um terremoto, mas ele falou como um ciclo, quando veio um ciclo suave. Foi a única vez
que há um relato bíblico como esse, onde Deus manifesta ali e fala. Ou seja, Deus fala com Elias de uma forma pessoal. E mesmo assim, Elias não foi capaz de parar de reclamar. Mas se fosse eu ou você, diria assim: para de frescura, Elias. Você está reclamando de novo, é o que eu acabei de fazer por você. O que Deus faz? Deus, o texto não fala, mas a impressão que eu tenho é que Deus pega Elias pela mão e diz assim: olha, agora volta para o caminho do deserto de Damasco. Unge os 2 reis, unge também o seu sucessor e vai para cima. Porque é incrível como Elias é tratado por Deus mesmo mediante as suas fraquezas. E sabe o que isso nos ensina, querido? Algo extraordinário. Deus sabe das suas limitações, mas sabe como Ele te vê. Ele te vê como alguém que ainda assim Ele quer usar, que Ele quer manifestar a glória dEle. Ele sabe que você talvez tenha tantas coisas para ser superado, mas ainda assim Ele olha para você e diz: vai, unja 2 reis, unja também o seu sucessor. Eu não vejo você como você se vê, eu te vejo com os meus olhos. É isso que nos mostra. Elias é um homem como eu, como você, passível sim de limitações, de questões, de fragilidades, mas Deus ainda assim olha para ele e vê ele de uma forma extraordinária. Talvez se fosse eu, talvez se fosse você, diria: eu não uso mais esse camarada. Mas Deus só mandou ele ungir 2 reis e ainda ungiu o sucessor dele. Sabe por quê? Porque Deus te conhece, querido. E não é porque você tem dificuldades e limitações, isso será empecilho para que Deus manifeste a glória dele através da sua vida. Às vezes você fala assim: ai pastor, tem dia que não dá vontade de orar por ninguém. Verdade. E aí você ora e o irmão te fala assim: obrigado por essa oração. Ele diz: você não sabe, você que precisava de orar por mim. Nossa, irmão, que palavra abençoada que você deu. Mas antes de dar aquela palavra, você não sabe a luta que você estava. Nossa, que bênção que foi aquilo que você fez. Você não sabe, deixa eu te contar a história de verdade. Nossa, como você tem sido abençoado naquilo. Meu irmão, deixa eu te contar meu testemunho. Mas sabe o que nos mostra? E Elias nos mostra que apesar dele não ser super-herói, apesar de ser uma pessoa humana como eu, como você, Deus sim, Ele sabe, assim como Paulo disse: é na fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa, quando eu sou fraco é aí que sou forte. Deus nos levanta e nos mostra essa verdade. Eu queria ler para vocês uma história, podia colocar aí, a história eu li para os líderes no carnaval e eu quero ler para eles, para vocês, a história do vaso rachado. Acompanhe comigo a leitura. Não sei se todos vão conseguir ver, mas se você não conseguir ver, eu vou ler aí, preste atenção nessa história. Pode pôr aí para mim, por favor. Se não conseguir, eu vou ler. Isso, vamos lá. Não. Você passou tudo, desce. Isso. Isso. Aí, vamos lá. Tem um arquivo que é só essa história. É só essa história. Vamos lá, eu vou ler. Havia um carregador de água na Índia que usava 2 vasos grandes
para a tarefa. Ele apoiava uma vara no pescoço e prendia um vaso em cada ponta da vara. Um dos vasos tinha uma grande rachadura, e enquanto o outro vaso estava perfeito. O vaso perfeito sempre chegava à casa do Senhor cheio de água da fonte, enquanto o vaso rachado chegava pela metade todos os dias. Durante 2 anos, esse carregador de água fez a mesma jornada. O vaso perfeito começou a orgulhar-se dos seus feitos, e o vaso rachado tinha vergonha da sua imperfeição e sentia-se infeliz por conseguir realizar apenas a metade do que fora designado a fazer. Finalmente, um dia, quando estava à beira do rio, o vaso rachado falou com seu dono sobre o seu amargo fracasso. Tenho vergonha de mim e quero me desculpar por entregar apenas metade da água à sua casa. Há uma rachadura de um lado de onde a água pinga. Por causa das minhas falhas, você não recebe toda a recompensa do seu esforço. Então, o carregador de água respondeu sorrindo: enquanto voltamos à casa do Senhor, quero que você observe as lindas flores ao longo do caminho. Durante aquele trajeto de volta, o vaso rachado olhou ao redor. Você percebeu que há só flores do seu lado do caminho, mas não há no lado do outro vaso? Perguntou o carregador. Isso é porque eu sempre soube da sua falha e tirei vantagem dela. Plantei sementes do seu lado do caminho e todos os dias, quando passávamos por esses lugares, você os regava. Já agora já por 2 anos, posso colher aquelas belas flores que decoram a mesa do Senhor. E se não fosse do jeito que é, não teria esta beleza para enfeitar a casa dele. Queridos, eu e você somos esse vaso, rachado, mas que muitas coisas Deus usa para abençoar vidas e pessoas. Você não é super-herói, mas é das suas fraquezas, das suas limitações, Deus manifesta a sua glória. É daí que o poder dele age, e é daí que você se fortalece.